É mais natural, por exemplo, a minha filha chegou, eu fui numa festa com ela, mais velha, há um tempo atrás, né? E vi duas meninas se beijando. Aí eu falei, Fi, mas o que acontece com tal menina, né? Eu não sabia que ela era homossexual. Não, mãe, tá experimentando hoje, é assim mesmo. Então, essa liberdade de experimentar mais, de arriscar para ver se é ou não é, existe porque existe uma liberdade maior em relação. Meu nome é Gabriela, eu tenho 15 anos e moro em Petrópolis, Rio de Janeiro. Os meus pais são separados e eu moro com a minha mãe, meu padrasto e minha irmã. Visito a casa do meu pai no fim de semana. Minha relação com a minha mãe é bem difícil, a gente briga muito e essas brigas acabam interferindo também na minha relação com o meu padrasto. Eu não conto tudo pra ela, por isso ela investiga a minha vida, mexe muito nas minhas coisas. Sempre acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Com meu pai as coisas são mais fáceis. Como eu convivo menos com ele, a gente briga menos também. Ele é mais realista e aceita melhor as coisas que eu faço. Eu me sinto muito controlada pela minha mãe, gostaria que ela invadisse menos minha privacidade. Eu não saio muito porque minha mãe não confia muito em mim, eu tô sempre de castigo. Geralmente quando eu saio, eu vou mais pra casa de alguém, sociais, essas coisas. É o que as pessoas do meu grupo de amigos também fazem geralmente. Assim, é complicado. Eu entendo os pais que às vezes fazem isso, né? Porque hoje em dia a gente tem uma gama de perigos, entre aspas, né? Que são uma realidade, né? Eu tenho um amigo que é especialista em compulsão por internet. E o que ele me conta de descobertas que os pais fizeram por entrar nos computadores dos filhos e pegar essas redes de relacionamentos e tal, que é assombroso, né? E que se o pai não tivesse feito um movimento, talvez aquele jovem, aquela criança tivesse vivido uma situação de risco muito séria. Então, eu não discordo absolutamente e nem condeno fatalmente. Agora vamos a outra parte. Para um pai que comete uma invasão extrema, né, de revirar as coisas e de mexer, é porque alguma coisa já não anda bem. Então, a invasão dos pais é compreensível essa medida, porque hoje a gente tem mais preocupações em relação a tudo isso, mas continua sendo um ato de violência se for praticado dessa forma, né? Claro que o diálogo, uma boa relação, protege um pouco disso, mas hoje em dia a gente tem mais dificuldade, sim. Você já sabe, me conhece muito bem. Eu sou capaz de ir e vou muito mais além do que você imagina. Eu não resisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. Eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não... Estrutura real. Uma estrutura fictícia em que se finge que não existem os problemas, ela vai ser danosa em algum momento, né? Então a melhor estrutura é a estrutura que cada um tem, né? Só que às vezes essa estrutura ela é doentia, patológica. Então o que preserva o adolescente na integridade física e emocional dele? Primeiro, o respeito, né? Ele tem que sentir que mesmo ele oscilando ou ele tendo dificuldades, ele tem um lugar permitido naquela casa, né? Respeito significa que às vezes ele também deve ser contrariado e deve ser clareado no erro ou no problema que aconteça naquele momento. O diálogo é muito importante, né? Isso a Capricho fala, né? Não sou eu que falo. O diálogo é importante por quê? Porque ele é um momento em que você pode sentir o que os seus filhos estão pensando, né? E eles sentem que de certa forma você ouve. Então o terapeuta, o pai, a mãe, o orientador, eles não precisam e nem devem ser os amigos. Os amigos eles têm fora da estrutura familiar. A família ela tem que ser um porto, né? No qual esse adolescente sinta que tem um espaço dele, que pode se colocar, sinta segurança para trazer os conflitos, trazer as dúvidas, né? Um lugar em que ele sabe que, minha mãe não tá boa hoje, né? Ou meu pai brigou com a minha mãe, ou meus irmãos estão me enchendo o saco. Isso acontece em todas as famílias, mas se o adolescente sentir que se ele precisar ou se ele quiser, ele pode contar com essa estrutura, seja ela qual for, ele fica garantido.
Daniele faz faculdade de engenharia e saiu da casa dos pais, o que foi uma grande mudança. Agora controla o próprio dinheiro. Após tirar a carta e ganhar seu carro, Camila se sente muito mais independente, porém existem mais responsabilidades. Lógico, álcool, droga hoje e sexo. Claro que me preocupa. Como mãe, como professora, como orientadora, como terapeuta, preocupa muito a todos nós agora, né? Porque você corre um risco muito maior do que se corria antes. Qual é a tua segurança? Trancar o cara em casa? Colocar um chip nele? Não tem como. A única segurança que você tem é saber que se o negócio apertar, ele pode correr para você. Mais importante, ele saber que ele pode correr. Ele não vai correr para um pai autoritário, para uma mãe submissa ou para uma mãe autoritária, um pai frio. Ele não corre para esses pais. Ele corre para o pai que tem dúvida, sim, porque o pai é de carne e osso. Mas se esse pai for um pai presente, bravo, feliz, chateado, com sono, ele vai correr quando ele precisar. Então eu acho que isso é a estrutura familiar. Importantíssimo nisso, porque ela pode transformar uma simples preocupação ou uma simples, sei lá, em uma consciência. Isso pro bem e pro mal, né? Por que a gente tem uma sociedade consumista hoje, absurdamente consumista? Eu vejo nos meus filhos, né? Por quê? Porque Gucci, porque, lógico, tem uma variedade enorme nisso, mas tem uma necessidade de certas coisas que antes não se tinha. Por quê? Porque a modelo famosa usa tal coisa. Porque a modelo famosa, para algumas faixas etárias, é claro, mais do que para outras, é magérrima. Porque ela tem o cabelo cacheado agora, depois ela vai ter o cabelo liso. Então a gente tem todo mundo de chapinha. Essas coisas a mídia pode usar para coisas muito, muito mais importantes. Conscientização de droga, conscientização de fumo. Veja o que está acontecendo com o fumo agora. Os caras têm vergonha, né, de fumar. Antes não. Antes ele era o bonzão porque ele fumava em público. Agora ele é o panaca, porque ele fuma em público. O álcool. As campanhas, elas se dissolvem muito rápido, né? Então, álcool, droga, o próprio problema da magreza ou da figura, que não é só a magreza, né? A cor da pele, o tipo de cabelo, o que você costuma ser no teu dia a dia, que roupa você usa. Então, se as campanhas fossem feitas de uma forma intensa, a própria campanha da AIDS, né, ela se perdeu. Por quê? Porque ela não é que nem a campanha da ecologia. A campanha da ecologia ela é perene. Então, se a gente tivesse uma influência da mídia em várias áreas, eu acho que hoje em dia a gente teria alguns outros tipos de mentalidade com respeito a certas coisas. Então, eu acho super, super importante. O jornal de hoje termina por aqui. Boa tarde.